Olá, seja bem-vindo ao Questão de Ordem, espaço que você vai conhecer os trabalhos das comissões permanentes da Câmara Municipal de Cubatão e também as comissões especiais de vereadores e comissões especiais de inquérito. Neste programa, vamos conversar com o presidente da Comissão Permanente de Esportes, o vereador Sérgio Santana, mais conhecido como Sérgio Calçados. E também participa do programa o nosso convidado de hoje, o presidente do Conselho Municipal de Esportes, Carlos Augusto Félix, o Bacalhau. Vereador Bacalhau, sejam bem-vindos ao Questão de Ordem à TV Câmara. Eu que agradeço o convite e estendo também agradecer a pessoa do Bacalhau, que está aqui hoje, o Carlos, também conhecido como popularmente professor Bacalhau, que está aqui para poder trazer uma nova dinâmica e o conhecimento que tem ao longo da sua vida dedicado à área esportiva e, com certeza, trazer pessoas com o talento que ele tem para a nossa cidade. Deixa eu só fazer uma correção aqui, é Carlos Alberto Félix, não Augusto, é o Bacalhau. Bacalhau. Márcio, obrigado pelo convite, agradeço ao vereador Sérgio, Sérgio Santana, Sérgio Calçados, mais conhecido como Sérgio Calçados, amigo nosso da cidade, morador da Vila Nova, ex-morador da Vila Nova, lá no nosso bairro, mas ainda continua na nossa cidade e para a gente é uma grata, uma grata participação, principalmente ele sendo presidente da comissão permanente de esporte e lazer, que conhece bem a parte esportiva da cidade aí e tem ajudado bastante alguns esportistas da nossa cidade aí. Bom, Comissão Permanente de Esporte. A Câmara Municipal, dentre as comissões, tem esta que trata especificamente da área de esporte. Vereador Sérgio Calçados é titular nessa comissão desde janeiro deste ano de 2018. Como estão os trabalhos da comissão, como ela é composta e quais os objetivos desenvolvidos pela comissão? Essa comissão ela tem como primordial trazer a tratativa junto com esse Conselho Municipal de Esportes da cidade de Cubatão, para que nós, juntos, sempre pensando no conjunto de pessoas, possam articular e trazer uma dinâmica para o esporte da nossa cidade. Esporte esse que outrora era sinônimo de jovens atletas que desempenhavam tanto no âmbito municipal quanto estadual e até a nível de federal, a nível Brasil, representando o Brasil em campeonatos sul-americanos e até em Olimpíadas. Cidade essa que é um celeiro de atletas e que devemos, acima de tudo, restabelecer uma meta que é aonde o professor Carlos tanto se dedicou e embasa a sua vida nisso, em trazer os atletas da nossa cidade, tanto na área do atletismo como na área dos esportes coletivos, para que a cidade possa voltar a ter essa representatividade a nível de Brasil. O senhor comentou a respeito do Conselho Municipal de Esportes, que esse ano é um conselho formado, o Bacalhau é o presidente, e é uma ferramenta para essa discussão do esporte na cidade de Cubatão. Bacalhau, o esporte teve grandes momentos. Na sua opinião, o que desencadeou para essa situação atual do esporte? Nosso problema são os últimos 15 anos. Nós estamos vindo num declínio nos últimos 15 anos. Não vamos culpar a administração passada, só a administração passada, porque a administração passada eu coloco que é muito culpada desse momento que nós atravessamos. Tem uma grande parcela dessa culpa, mas ela já vem vindo nos últimos 15 anos, ela vem vindo numa defasagem. Isso que eu vou tratar por Sérgio, tá? Isso que o Serginho falou aqui em termos dessa situação aí de um celeiro, cidade de celeiro, cidade de grandes talentos, foi um dia, tá? Ela foi um dia. Hoje está difícil essa situação nossa hoje. Porque hoje nós não temos mais a parte federativa das equipes, hoje as equipes não estão mais com vínculos federativos, hoje nós não podemos disputar competições que ele comentou, o coletivo, o referente às federações, o individual referente às federações. Voltando ali só um pouquinho ao atletismo,
após 35 anos de equipe junto à Federação Paulista de Atletismo e junto à Confederação Brasileira de Atletismo, nesses últimos 10 anos é uma equipe que não está mais federada, não pertence mais aos quadros federativos. Hoje nós não podemos mais transformar um campeão brasileiro, ter um campeão sul-americano, ter um atleta para ir para o Mundial. Se aparecesse hoje um Adilson Ramos de Oliveira, ele só seria um Adilson Ramos de Oliveira. Não seria um campeão do Troféu Brasil por 17 vezes, não seria um campeão sul-americano, não seria um recordista brasileiro. Estou citando ele apenas como mais uma centena de atletas que nós tivemos aí. Tá? Esse grande trabalho que o professor Roberto Dick fez foi um trabalho que, quando existia uma parte federativa, tá? Até quando eu estive também junto a esta equipe, junto à equipe da cidade, era a mesma coisa. Nos últimos 10 anos aí que nós perdemos o vínculo federativo, acabou a parte de federação, não só o atletismo, como todas as outras modalidades. Então, essa é a questão. Hoje a gente está regredindo e os setores hoje estão defasados, hoje olha os próprios esportivos e tudo mais. Quando nós falamos em estar retroagindo, nós não estamos retroagindo naquilo que tange o celeiro de atletas. Nós estamos retroagindo na estrutura para se oferecer à sociedade, então, obtermos aí essas pérolas para o esporte de competição. Os talentos estão aí, Márcio. Você acabou de colocar, os talentos estão aí. Nós não estamos regredindo na questão dos talentos. Os talentos estão aí, nós estamos regredindo na descoberta dos talentos. Tá? Como é que a gente vai fazer para descobrir esses talentos? Hoje está dificultoso para isso aí. Hoje você tem um poliesportivo hoje abandonado. Nós tínhamos 3 projetos ali dentro, junto com parceria a Confederação Brasileira, junto em parceria a Federação Paulista, junto ao governo do Estado. Hoje não temos mais essas parcerias, porque hoje não temos mais um vínculo federativo e se torna difícil para você, sem um vínculo federativo, que eu digo, sem um vínculo federativo é sem um clube, para você pleitear esses projetos a vir para a cidade, a vir para a equipe de atletismo. Não só nisso, como em outros projetos também. Tem um projeto Janete que está aí há 10 anos. O projeto Janete, ele se encerra aos 17 anos de idade. E esse trabalho depois dos 17? Cadê esses talentos que foram trabalhados nesse projeto depois dos 17 anos? Acabou. Eu posso fazer uma parte, eu conheço uma atleta do handebol e ela falou para mim na quinta-feira passada, falou, Sérgio, eu queria muito competir, eu e as meninas que gostariam muito de competir por Cubatão e iremos competir por São Vicente ou por outra cidade lá do ABC Paulista, que eu não me recordo se é São Bernardo do Campo. São Bernardo. Simplesmente pelo prazer de ser recepcionadas, nós não queremos nada, queremos ter o prazer de jogar. Então, assim, o que eu acho, não é a hora de olharmos para trás e tendo a sabedoria que devemos sempre olhar para frente com a simplicidade de querer aprender todos os dias e saber onde erramos no passado para tentar acertar no futuro. Eu acho que a dinâmica é essa. Primeira coisa que eu lembro, na época de Anchieta e depois de Lorena, havia uns jogos interclasses. Você fazia os jogos interclasses. Depois você tinha os jogos municipais. Aquilo era um celeiro de atletas. E para que você possa retornar isso tudo, eu acho que a gestão, e ela tem se preocupado, e ela a partir de agora ela tem que dar uma nova resposta para a sociedade. E eu percebo que desde o início desse atual governo, a preocupação, primeiro, era de equalizar as finanças, buscar uma equação para que você possa não ter atraso de salários de servidores públicos, conseguir pagar os servidores que já estão aposentados, os colaboradores que estiveram aqui por tantos anos, para que os mesmos tenham os seus vencimentos pagos em dia. E a reabertura do Hospital Municipal, que foi algo que também veio a contento à sociedade que tanto precisava. Eu acho que agora, mais do que nunca, é você tentar, e aí deve a essa comissão e com o representante do esporte que tem tanto feito pela nossa cidade, muitas vezes fica chateado e Santos vai e acolhe ele porque dá condições para ele, eu sei da história dele, eu sei o quanto ele é importante, assim foi o professor Roberto Dick, assim foi o professor Nélio, assim se passaram o Romero, a professora Marli, tantos professores que aqui passaram na cidade de Cubatão, o professor Carlos, que deu aula por muitos anos do João Ramalho, e a cidade precisa evoluir. Então agora, o que Cubatão quer? Qual é a cidade que nós queremos daqui em diante? E é isso que eu sempre falo com o Bacalhau, a gente conversa bastante. Primeiro passa para que você possa fazer gestão
Quem será o futuro secretário de esporte da cidade? Precisamos dinamizar isso. Essa pessoa ela tem que ter um link, não é só a questão política, mas ela tem que estar linkada com o professor na rede pública, que diariamente é quem vai dar aula, e essa pessoa tem que estar com um link todos os dias, para que você não possa ter secretarias, com o secretário assumir uma pasta, uma outra pasta, ele acaba não conseguindo fazer nenhum trabalho bem feito em uma pasta e nem em outra. Precisamos ter um secretário que assuma essa secretaria e que, acima de tudo, ele tenha no seu dia a dia um bom convívio com os professores, que é quem estão lá no dia a dia e dando suporte para que eles possam trabalhar de maneira adequada. Vamos partir do princípio que o esporte promovido pelo Poder Público Municipal, ele tem uma função social. Obviamente, os talentos surgem e, dentre os talentos, a gente busca ser exemplos dentro das comunidades para que possam mais jovens ser atraídos para o esporte. Vamos separar em alguns tópicos para a gente poder avançar nessa questão da comissão desse programa. Os atletas, as condições, os próprios municipais, orçamento, competição e também o esporte voltado para os deficientes físicos. Vamos falando dessa questão do orçamento. A comissão, tanto o conselho, observam o orçamento, ele é atribuído a esta pasta, ele realmente contempla as necessidades da pasta? Eu vejo que não, Márcio, porque nós temos um orçamento lá no esporte, né, de 7 milhões e pouco, acho que 7.800, sendo Sim. que 5 milhões e pouco, 5.500 é destinado à folha de pagamento da estrutura funcional da SEMES. Aí você tem mais as bagatelazinhas, vamos colocar assim o bom português espalhado, né? 300 mil para uma coisa, 200 para outra, assim vai indo. Você acaba tendo 1,5 milhão lá, 2 milhões de reais. Para promover o esporte na cidade, durante o ano todo. Mas nós temos uma nova ferramenta agora, que são as emendas impositivas. Então, dentro dessas emendas impositivas, a Sérgio colocou aí, num levantamento assim, de emendas positivas direcionadas ao esporte, não a SEMES, ao esporte global da cidade. Nós temos 2 milhões e 700 de emendas positivas. Contemplaria? Isso, dos vereadores, entendeu? Acho que daria abrangente. Destinado diretamente à SEMES, à Secretaria Municipal de Esporte, é 560 mil, o qual o vereador tem uma emenda destinada a isso aí, a reforma dos vestiários do Romerão, tem uma outra emenda destinada lá ao poliesportivo, à equipe de atletismo, à equipe de futebol de salão, ao futsal, ao voleibol feminino. Então ele tem 4 emendas destinadas a isso. Está dentro desses 560 mil, mas nós temos mais 1 milhão e 250 mil que não estão destinadas diretamente ao esporte, vamos dizer assim, ao esporte da cidade em si, a parte social e esportiva. Criação de praças esportivas, cobertura de quadras esportivas aqui nos bairros e tudo mais. Mas eu acho que, no momento, a gente teria que revitalizar a Secretaria de Esporte. Você acredita que o orçamento ainda não é o ideal? Isso, é o necessário. Hoje a gente precisa de uma vivência na Secretaria. A Secretaria precisa de um up para desenvolver. Em relação ao orçamento, o senhor acredita que ele pode ser melhor aproveitado e, com isso, dar um avanço? Acima de qualquer coisa, bem colocado pelo professor Carlos, a questão das emendas impositivas, que foi algo que essa Casa Legislativa votou e que vem a atender às necessidades do esporte, sim. O que nós precisamos, já estamos no mês de maio. Sabemos que esse ano vem Copa do Mundo agora, vem um período eleitoral, precisamos avançar. As emendas impositivas têm que ser colocadas, a sociedade precisa entender isso. As emendas impositivas que votamos aqui, os recursos têm que ser repassados para suas pastas, se é na área do esporte, se é na área da educação, ela tem que ser definida e colocada em prática. Estamos no mês de maio e eu quero crer que, se Deus quiser, até o mês de julho, isso já tem que começar a ser colocado em prática. Você coloca lá, né, Serginho? Aqui nós temos... A gente precisa ir para o intervalo, daqui a pouco eu volto e passo a palavra para o Bacalhau e a gente retorna. Vamos a um rápido intervalo, questão de ordem, volta já.
Estamos de volta no segundo bloco do programa Questão de Ordem. Neste programa, recebendo o presidente da Comissão Permanente de Esportes, vereador Sérgio Calçados, e também o presidente do Conselho Municipal de Esportes, nosso amigo Bacalhau. Bacalhau, interrompi você na saída do primeiro bloco. Por favor, estamos falando sobre orçamento. Orçamento, nós temos, Márcio, dessas emendas impositivas que o Serginho, colocou, nós temos 200 mil reservado, 200 e poucos mil reservado para a reforma da piscina do Armando Cunha lá. Então é uma vergonha lá. Eu estive lá semana passada lá, na sexta-feira. Nossa Senhora, então um abandono lá de 6 anos, é um abandono de 6 para 7 anos. Então realmente, que nem o Sérgio falou, precisa realmente ver o que está necessitando e colocar essas emendas impositivas para essa questão, esses 200 mil, vamos dizer 200 e poucos mil, precisa ser liberado para essa situação que nem a que está acontecendo hoje com a piscina lá no Casqueiro. Tem mães lá, tem gente se deslocando do Casqueiro para vir para o Romeirão. Fez matrícula aqui e o filho tá se deslocando do Casqueiro para vir para cá. E muitos estão indo lá para a questão do SESI. O SESI hoje está lotado, hoje, vai dizer assim, da municipalidade do Casqueiro. Então nós precisamos definir, que nem o Sérgio, tá aqui, as emendas estão aqui. Pô, falta alguém falar, não, libera para esse, libera para esse, libera para aquele. Grande parte das emendas foram feitas para manutenção de próprios, algumas para projetos. Tendo em vista que o PITA lá na Martins Fontes, nós temos aquele ginásio, ele já vai ser entregue à comunidade agora. Praticamente 7 anos, 7, 8 anos. 8 anos, quase 8 anos. Já entramos no tópico próprio municipal. E ainda tem uma grande coisa, o primeiro projeto que foi feito para aquilo lá, ele não contemplou. Não contemplou aquilo lá. Teve que adequar ele todinho, porque evidentemente a verba saiu pelos ralos afora aí. Se era para contemplar 100%, hoje nós estamos contemplando 60%. O que nós temos de próprios para o esporte hoje? Nós temos o poliesportivo, o Romeirão, o Armando Cunha, o PITA. Nós temos os campos de futebol e a Náutica. E o que nós temos hoje e realmente de próprios em condição de atender esta demanda? Ou a demanda se fez tão grande que é necessário mais áreas? Só o Romeirão. Não nem digo muito o Romeirão. O Romeirão, porque 70% dele. Que se chover você sabe que não pode ter atividade nenhuma, mas porque assim, as telhas estão naquela, não as telhas, as calhas estão acabadas. Iluminação também, à noite, muito fraca. Hoje seria o PITA, hoje com a inauguração do PITA, mais nada. Então hoje nós não teríamos um próprio adequado? Não temos. Completamente não. Não. Completo não. Nós temos o Aneninas também, as quadras. Não, esse não pertence ao esporte. Esse pertence à cultura, pertence à cultura. A cultura e o turismo lá. Não é administrado pela SEMES. Tá? A cultura, isso mesmo. Tá? É da parte da cultura e da parte do turismo. Os que são administrados pela SEMES são esses 5 próprios esportivos. O PITA, o Poli, o Romeirão, a Náutica e o Casqueiro. Então vamos começar pelo Poli. O que vocês observam, a comissão observa, como as necessidades do Poli? Existem emendas impositivas, inclusive, para a questão da academia que se tem no Poli. Mas a academia é uma coisa pequena, Márcio. A academia é 10% daquilo que está lá. Daquilo que está lá. Lá são 5.700 mil metros quadrados de área, Márcio. O piso. O piso da academia, nem se fala. O piso da pista. O piso da pista acabou. Tá? Eu tenho 3 orçamentos de uma empresa, não tenho os valores. É 1,5 milhão. A gente necessita de 1,5 milhão para fazer uma reforma daquilo lá. Hoje a gente não. Aquela pista hoje não serve para nada. Nem para os atletas treinarem. Hoje machuca os atletas. Hoje os atletas acabam se machucando, tá? Porque ela está duríssima. Hoje ela está formada numa camada de asfalto. Então, se você entra numa sala de musculação, na sala de musculação, nossa senhora, o piso, não existe piso. Hoje tem madeira jogada pelo chão. Hoje os aparelhos estão arcaicos. Hoje você não tem equipamento para ser usado. Aí você fala ali, aí vamos lá para o basquete, não tem bola, tá? Não tem nada. Só para a gente finalizar essa questão para a gente ir para os setores. Lá do Poli, essa questão. As quadras esportivas. A iluminação está interditada. Na realidade, você precisa readequar, refazer tudo novamente. Os anos se passarem, como tudo, fica ao tempo, ao relento, à chuva, é natural. É natural que haja a degradação. Foi inaugurado em 84. Desatualização é natural. Você precisa, o que eu acho que deve ser feito, você tem que trazer
parcerias, buscar recursos. Existem aí emendas federais, a nível de deputados federais, deputados estaduais, precisamos buscar emendas dos parlamentares, sim, na esfera estadual, na esfera federal, cada um vai buscar na sua base. Você tem que trazer essa dinâmica e trazer o conhecimento das pessoas. Nós temos mais uma vez, o que nós não podemos permitir, primeiro, é o gasto de maneira errônea do erário público. Você não pode gastar o dinheiro público de maneira errada. Você tem que ter o compromisso de fazer uma obra com qualidade e, acima de tudo, com um preço justo. Que Cubatão não seja colocado, um piso tem que ser o melhor piso, sim. Porque nós temos atletas aqui, jovens, que querem competir e trazer a dinâmica da cidade sempre. Agora, o que você não pode permitir é que uma pista aqui, que como o próprio Bacalhau colocou, se é o custo de 1,5 milhão que nós temos de melhor no Brasil, que ela custe 8 milhões, 10 milhões, como foi a prática nessa cidade por toda a vida. Onde as pessoas se beneficiavam do dinheiro público como se não tivesse a responsabilidade de entender que a cidade ela tem que ter... O momento daquele Cubatão muito rico passou, gente. A nossa realidade é outra. Devemos ter a responsabilidade, como agentes públicos, de trazer essa dinâmica, a discussão para a sociedade. Porque o povo de Cubatão, eu não conheço um outro tempo onde as pessoas daqui estivessem com a guarda tão baixa. As pessoas estão descontentes, a gente sabe disso. Até porque, olha o momento que nós atravessamos nessa cidade, hospital fechado, tudo fechado, mas a gente precisa acreditar que Deus está acima de qualquer coisa e dias melhores virão. Eu concordo aqui com o Serginho nessa situação financeira, tá? Outrora lá atrás, tá? Na época de, vamos dizer assim... As vacas gordas. Isso, professor Roberto Dick, professor Nélio, professor Milton Marcelino, professora Lucile, né? Então, nós tivemos duas grandes gestões, tá? A gestão do José Oswaldo Passarelli, entendeu? E a gestão do Ney Serra. Foi duas gestões, foi duas questões de administração que numa época tinha dinheiro. Então, você chegou em administrações no NEI, onde você tinha 32 modalidades funcionando na cidade de Cubatão, mas era uma outra época. Era uma época que você tinha uma Anilinas, que era uma escolinha Pelé, foi uma referência em termos de Baixada Santista, que você tinha um cartódromo funcionando, entendeu? Foi outra época. A época do Passarelli foi a época da construção dos próprios esportivos. Você vê os próprios, Armando Cunha, você vê o Pita, você vê o Poli. Foi numa outra época de administrações. Mas para a gente conseguir adiantar com esses tópicos próprios, nós fechamos, então, essa questão que envolve o próprio do poliesportivo. O poliesportivo hoje, realmente, de todos, é o mais necessitado. Romerão. Romerão hoje, tranquilo, é aquilo que o Serginho colocou. Hoje são os vestiários da piscina, que são uma grande reforma. São vestiários que era da época dele, que era de nadador. Quando eu entrei ali a primeira vez para fazer, não natação, mas sim, para a gente fazer a recreação, o professor Roberto Dick levava nós como atleta para lá, foi em 1973, quando se inaugurou aquilo ali. Então é uma outra época. São os mesmos vestiários, de 73 são os mesmos. Os 4 lá, tá? A casa de máquina, a casa de cloro, continua a mesma coisa, não mudou nada. Então você vê, 1973. E o ginásio em si. E que por si, só fazendo um adendo até na sua fala, vocês vejam quando a qualidade de uma obra já se passaram algo em torno de mais de 40 anos, algo em torno de 45 anos aí, e você tem os mesmos vestiários, por mais feio que estejam, mas continuam lá ativos. Firmes. E um próprio público que foi bem feito. A questão do telhado é uma questão de manutenção. Agora, não adianta nada você fazer uma reforma, você fazer uma nova adequação, trazer um próprio público, refazer tudo aquilo, se você não fizer a manutenção dos mesmos e se você não colocar pessoas lá para que façam a limpeza diariamente. Porque o grande problema da piscina semana passada nos vestiários não era a questão da água, era a questão da sujeira que havia nos vestiários femininos. As moças não conseguiam adentrar aos vestiários femininos por conta do mau cheiro. Bom, então nós temos essa questão no Romerão. Colocando só mais uma, Serginho está citando os vestiários da piscina. Você tem que ver que tem do outro lado do ginásio, possui mais 4 vestiários, que estão mais ou menos no mesmos moldes que estão da piscina. Tá? Tem dia lá que é impossível você entrar na parte dos vestiários, vamos dizer, de atendimento
vai à comunidade, tá? Abertos, aquele que você utiliza, não os vestiários reservados de atletas. É terrível. Bom, o PI está há 8 anos aguardando o fim da reforma. Isso, agora vocês estão finalizando. Está bonitinho, eu estive lá, está bonitinho. O Armando Cunhas, a piscina, a estrutura da piscina, é aquela área lá. Deixando claro que no Centro Esportivo Pita, o vereador Rafael Tucla e o vereador, eu acho que o vereador Kleber do Cavaco, não me recordo se o vereador Toninho, eu sei que esses 2 primeiros vereadores que são citados, eles mandaram um valor considerável para a reforma da piscina do Armando Cunha. Tá. A nossa raia olímpica. Essa nem se fala, essa você não pode usar, a extensão toda do pier lá você não pode usar, porque se você pisar naquele madeiramento, você desce na mesma hora, né? Então, tá nisso. Fora o armazenamento dos barcos também, que está ficando deteriorado. Lá eu posso, assim, eu quero, já existe um projeto, né, que é o que o prefeito, assim, tem sido uma das atenções que o prefeito Ademário tem dado, que é a questão do Parque Linear lá na Beira-Mar. Projeto de restauração, né? De restauração da Beira-Mar do Jardim Casqueiro. E ele, com muito cuidado, prontamente, ele tem se preocupado em trazer, nessas adequações que serão feitas, esse pier, essa raia olímpica, será toda ela motivo de muito orgulho para a gente. Então, acredito que até mais alguns dias, meses, aí, 60 dias, nós já temos um projeto arquitetônico pronto para que a sociedade possa ver e entender qual será a realização desse governo e, acima de tudo, a responsabilidade com aquilo que é os próprios públicos da cidade. Ali, ele colocando a raia olímpica, Márcio, o local da raia olímpica seria onde hoje você tem, vamos dizer assim, o DP. Ali é o local da raia olímpica. Ali é o local para ser realizada a raia olímpica. Ali, de todo momento, quando saiu encontros lá e tudo mais, que era o Chiquinho lá, ali foi designado para ser a raia olímpica. No final, acabando indo lá para o fundão. Ali é um fundão. Tá? Se a raia olímpica fosse centralizada ali, nossa senhora, E com cuidado, só para... não adianta nada cuidarmos de refazer, fazer parque linear, fazer raia olímpica, se houver, de maneira como ocorre até hoje, o descarte do lixo, que é aquilo que corta o coração de quem passa por ali, o descarte do lixo de maneira irregular. Acima de tudo, cuidar do ecossistema daquele local, cuidar da fauna, da flora, vem em conjunto com as ações que precisamos tomar, com a responsabilidade sempre de cuidar da natureza. Estamos aqui, questão de ordem. Programa reservado para os trabalhos das comissões. O convidado de hoje é Bacalhau, que é presidente do Conselho Municipal de Esportes. Vamos falar agora das competições, né? Nós falamos da questão dos orçamentos, nós só falamos também da estrutura, o que dificulta muito essa questão e atletas para competir. Desde a captação do atleta dentro do seu núcleo, da sociedade ou das escolas, e transformá-lo naquele que poderá levar o brasão da cidade e defender o nome de Cubatão dentro dos jogos que acontecem no estado de São Paulo e também a nível nacional. Competição, Bacalhau. As competições de hoje são difíceis, tão difíceis, né, Márcio? Por mais não ter essa parte federativa, e o principal delas todas são as questões daqueles profissionais que estão se aposentando. Tá? Hoje a estrutura das SEMES sobre profissionais está deficitária e muito. Tem modalidades hoje que nós não estamos mais funcionando. Tá? Não existe nem escolinha da modalidade, porque não tem mais um profissional daquela área. E se nós não tomarmos cuidado até 2020, a parte funcional desses profissionais da SEMES irá terminar, porque nós temos aí numa sequência aí de 8 a 10 professores que até 2020 vão estar se aposentando. Então, da natação, o Adilson, o Ademir, o Carlos Rufino, que é o Galinha, a professora da canoagem, entendeu? E aí vai indo, você tem aí de 8 a 10 profissionais, fora aqueles que foram. Hoje você não tem escolinha de handebol, porque não tem o profissional hoje para tocar o handebol. A escolinha de futsal hoje é uma escolinha que é do Aimoré, evidentemente tem uma escolinha de garotadinha aí
que é o professor Roberto que toca. Você tem o judô aí, que ainda está o Alex tocando. Né? O voleibol masculino não tem voleibol masculino, numa questão de profissional vindo da SEMES. Hoje você tem a Luciana, que está tocando a escolinha lá. O Adilson, que está aqui também, já está numa fase de final de encerramento de aposentadoria dele, mais uns 2 anos aí, nem isso vai chegar. Tá? E várias outras modalidades. O basquete, também o Melado já está numa sequência de aposentar, entendeu? O Carlos Roberto Cruz, que daqui ao ano que vem, ao próximo, ele se aposenta. O basquete extingue também. E assim vai indo. E é o que vai acontecer até 2020, entendeu? Se esses 10 profissionais se aposentarem, acabou a parte esportiva da cidade. Acabou a parte de competição. A competitiva acabou. Você pode ter as escolinhas de base lá, entendeu? De questão social. Mas de competição, termina. Não participamos mais de jogos regionais, jogos abertos, joguinhos, mais nada. Eu vou pedir licença aos nossos convidados. Questão de ordem, volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Questão de Ordem, falando sobre as comissões. Neste programa, falando sobre a Comissão Permanente de Esporte. O presidente é o vereador Sérgio Calçados. O nosso convidado de hoje é o presidente do Conselho Municipal de Esporte, Bacalhau. Nós falávamos sobre as competições. O professor Bacalhau comentou a respeito da dificuldade em estar repor os claros que são feitos na administração por forma de alguns funcionários se aposentarem. Vereador, como é que você observa essa questão das competições? Eu acho que o esporte na cidade ele passa por um momento muito difícil. Nós acendemos a luz vermelha já faz algum tempo. E o Bacalhau sempre muito dinâmico, muito preocupado com isso. E como um apaixonado dessa cidade, às vezes ele fala: Sérgio, sábado mesmo encontrei com ele, Sérgio, eu estou com vontade de ir embora. De forma alguma, Bacalhau. A gente tem que estar aqui, a gente tem que dar as mãos e precisamos avançar. O que eu acho que houve por muito tempo, quando você vê um atleta, você imagine um professor Adilson, ver um atleta dele, que tem tudo para estourar no cenário nacional, não ter condições de ter uma sapatilha, e o município, a contrapartida do município qual é? É de deixar com que esse atleta, ele se perca ao longo da sua história. Quantos atletas vocês imaginam que ao longo desses anos que se passaram na nossa cidade, se perderam para o tráfico de drogas? O que nós queremos? Quais são os avanços da cidade? O que nós permitimos que a nossa cidade venha a ser? O futuro dessa cidade, ele tem que ter, acima de tudo, a responsabilidade de todos aqueles que são os gestores da cidade, tanto na esfera do executivo como do legislativo. Responsabilidade é ter consenso, é trazer a dinâmica, trazer o povo para interagir, trazer as pessoas para que entendam como é que funciona, como é que devemos atingir metas, é profissionalizar os serviços. Somos sabedores que existe um período onde esses profissionais, os professores, irão se aposentar. Mas já deveria, e eu tenho certeza que ninguém quer o conhecimento para si só. Eles deveriam e têm a vontade de repassar o seu conhecimento ao longo da vida para outros atletas que surgem. E a outros professores que surgem aí, que são carreiras que muitas vezes é a paixão, está no sangue, no DNA de cada um, ensinar, se dedicar e dar o seu melhor. Mas para que isso ocorra, você tem que ter o físico, uma estrutura, uma condição boa. Eu há poucos dias visitei a cidade de São Caetano e vi uma cidade que deve ser seguida por todas as cidades do Brasil, porque lá nós vemos como que uma gestão de muitos anos, sucessivos governantes passaram por lá, mas eles dão sequência a um legado positivo, porque acima de qualquer coisa a sociedade também se manifesta e a sociedade, junto com os governos que sucederam, que são os atuais governos que passam por lá nos dias de hoje, elas são peças primordiais e fundamentais. O grande problema nosso aqui hoje é que grande parte da nossa classe média também acaba ficando desgastada e acaba saindo da cidade. Vereador, em algumas situações, quando o atleta ele é necessário ser federado, ele tem que ser feito por algumas entidades do município. A força
ou então o alcance, ou então a possibilidade do governo municipal, ele barra nessa questão das federações. Né? Então, digamos que um atleta do judô, ele precisa ser federado para seguir em algumas competições. Eu queria que o Bacalhau comentasse quais são as competições em que a prefeitura exerce como responsabilidade dela e quais são as competições em que a federação é responsável, então as entidades do município é que acabam agraciando esses atletas. Nossa questão aqui, Márcio, são questões clubísticas, né? Eventual clubística quer dizer clubes, né? Nós temos que ter esses clubes filiados às federações. Você hoje tem o Grêmio lá, que é filiado através do judô, né? A Federação Paulista do Judô. Tá? Então o Grêmio cedeu o nome dele, porque o Grêmio não arca com as despesas, tá? As despesas são arcadas pela associação que o Alex possui. Então, a questão de lá é essa. O Grêmio emprestou o nome para você poder estar federado. Quem arca é lá. Mesma coisa era a respeito do atletismo. Durante 35 anos, o Esporte Clube Cubatão emprestava o nome. Tá? A questão clube, nome, para você ter um clube filiado à federação. Quem arcava com essas despesas era a Prefeitura Municipal de Cubatão. Tá? As taxas de mensalidade, tudo isso aí era a questão da Prefeitura. O mesmo do basquete, o mesmo do voleibol. Nós nunca tivemos clubes com condições de estar federado. Por quê? Porque há uma quantidade de documentos muito grande para um clube estar afiliado. E os nossos clubes, infelizmente, não atingem questões, certidões negativas disso, daquilo, processos, isso. E nós não temos um clube hoje na cidade de Cubatão que possa fornecer no mínimo 15 certidões negativas para uma entidade, para uma federação ou para uma confederação estar afiliado. Essa aí é a função federativa. A outra, que é a questão das competições, em termos de prefeitura, joguinhos, que é os Jogos da Juventude, que vai acontecer agora na Cidade Franca, no final do mês, até 18 anos. Jogos regionais, que vai acontecer lá em Santo André. E os Jogos Abertos. Essas 3 competições de questões municipais. Responsabilidade da prefeitura. A isso. Prefeitura que tem... Isso, ela tem que arcar com isso aí. As outras não. As outras seriam a questões de clubes. Só que nós não temos clubes com condições financeiras de arcar essa parte federativa. E nós precisamos da prefeitura nessa situação. E o município hoje, ele está em dia com esses valores para ser federados ou existe uma inadimplência em relação a isso? Algumas federações, Sérgio, têm problemas financeiros aí, entendeu? Você tem débitos aí anteriores aí, que você tem que tentar negociar, mas a gente tem que tentar buscar junto ao governo municipal para que restabeleça uma meta de ação. Essas comissões também servem para esse fim, para que você possa estabelecer, acima de qualquer coisa, para que a cidade possa ser representada novamente a nível estadual e que dirá a nível federal. Honrar os compromissos. Às vezes são quantias pequenas, entendeu? Às vezes são 5 mil que está devendo, 7 mil, 10 mil, entendeu? São pequenos valores que vão sendo acumulados. Nós estávamos inadimplentes em relação ao CONDESB, que é o Conselho das Prefeituras da Baixada Santista. Graças a Deus o governo municipal conseguiu negociar e está apto novamente, tanto que já vai ter recursos destinados até para esse parque linear lá no Casqueiro, para que o mesmo possa vir ser colocado em prática, recursos de todos os municípios da Baixada Santista que acabam sendo destinados para o CONDESB, né? Pelo CONDESB. Bom, senhores, nós estamos falando de competição, nós falamos do esporte como atividade social, nós falamos dos próprios municipais. Existem na cidade algumas situações que precisam ser observadas. Deficientes. Eles são agraciados com a condição esportiva? Existe hoje algo voltado para este público, para as pessoas que têm deficiência, seja ela física, sejam ela de outras ordens? Existe, Márcio. Existe um trabalho no polo esportivo, possui uma associação que desenvolve esse trabalho, tá? Hoje uma associação, não poder público. Não poder público, tá? Evidentemente tinha esses profissionais do poder público junto a essa associação desenvolvendo esse trabalho. Aí novamente esses profissionais estavam desenvolvendo esse trabalho, saíram para exercer cargos de chefias no esporte. Aí parou-se lá. O PCD hoje que tinha do atletismo, o professor Renato e o professor Wagner. Wagner hoje está na SEMES no cargo de chefia. O professor Renato está em outra função porque ele não é professor, ele é auxiliar técnico
pela situação, não pode ministrar treinamento, não pode ministrar treino, nem nada disso. Então, hoje, a modalidade designou-se a professora Lili, que trabalha com terceira idade, para vir trabalhar com a questão do PCD. Então, trouxe a professora Lili, que trabalha lá com a terceira idade, que muitos conhecem, entendeu? Para vir trabalhar com o PCD. PCD é uma modalidade técnica, é uma modalidade onde você precisa ter um conhecimento muito grande, principalmente nas provas de atletismo. Tudo bem, ela tem ali, ela tem vamos dizer assim, um apoio grande, ela tem uma força grande, que o professor Adilson está ali auxiliando ela, ajudando ela, mas nós somos um profissional direcionado só àquela área. Hoje está deficitário e perdeu-se muitos atletas, tá? Pelo que eu tenho ouvido falar, muitos atletas do PCD acabaram se retirando da equipe de Cubatão por essa queda de estrutura. Tivemos um caso de um atleta que nos procurou e na época nós pedimos para que uma pessoa, procuramos um padrinho para ajudá-lo, uma pessoa padrinhou ele com uma sapatilha, ele foi competir, foi campeão estadual e logo em seguida a cidade de Santos viu aquele atleta que realmente ele era um atleta de ponta. Santos foi, acolheu, deu uma bolsa de estudo para ele e ele hoje representa Santos nos campeonatos que tem aí Brasil afora. Então assim, é isso que é triste. Você faz a base, você é igual uma casa, você faz uma base boa, você faz as paredes, você cobre o telhado, quando você vai colocar as janelas e colocar os móveis dentro da casa para você mudar, daí esse atleta ele vai para fora daqui. Vou colocar assim, quando você vai morar, você não pode adentrar. Você desperta o talento, faz o talento e esse talento se perde não, se ganha, porque quando o talento ele vai para uma outra cidade, é sinal que essa cidade muitas vezes acolheu de forma diferente. Que bom que alguém acolheu, né? Que bom que alguém acolheu, porque antes alguém tem essa escolha de poder do que nós perdemos esse jovem muitas vezes para o mundo do tráfico de drogas, infelizmente. Você participou, Márcio? Tá, o futebol é vamos dizer assim, uma das poucas modalidades, junto com o atletismo, e eu posso colocar mais umas 5, que sempre participaram desde sua criação, desde lá de 1966 até os dias de hoje. O futebol sempre esteve presente nos Jogos Regionais. Então o futebol é um consenso grande. É a única coisa, é a situação para você definir a equipe, né? Então, tem aquelas ciumeiras, né? Tem o meu time, porque ele é campeão, ele tem que ir, mas eu acho que tem que formar uma base, né? Vários jogadores. Formar uma seleção cubatense. Os melhores jogadores tem que ser formado um time e você levar. E o que é fundamental nisso tudo é que também se discuta, que não haja, porque assim, vejam bem, nós já tivemos ao longo desses anos 2 times que vieram disputar a Série D, a Série do campeonato, a última divisão do Campeonato Paulista. E aí essas pessoas ainda vêm para a nossa cidade, muitas vezes, com aquela ideia de que o município vai arcar com tudo, que vai te dar à disposição dos recursos, e aí acabam errando. Ninguém consegue nada. As pessoas hoje elas têm muito essa preocupação, e a gente sempre deixa o jovem atento, é que você vê os bons exemplos, mas para aquela pessoa conquistar aquele objetivo, muitas vezes ali tem dias e noites incessantes de lutas, de estudos, para que o próprio negócio possa ele ter uma base, um fundamento legal. Agora, essa questão do imediatismo, de respostas rápidas, você tem que trabalhar com a base, com a essência, buscar os jovens. Você vai numa escola, nem todo mundo vai ser jogador de basquetebol, nem todo mundo vai ser jogador de futebol, nem todo mundo vai ser atleta do atletismo, nem todo mundo vai ser do voleibol. Você vai descobrindo, é aí que entra o profissional, que foi o que o Carlos Bacalhau falou há pouco, que são os profissionais que têm esse feeling de entender aquele jovem será bom no atletismo, como tivemos outrora. Assim surgiram os grandes talentos da cidade. E aí você vai fazendo uma progressão disso e você vai ter o resultado disso ao longo dos anos. Caso contrário, você acaba perdendo, e eu sempre vou reiterar isso. Quantos jovens na nossa cidade nós perdemos, infelizmente, que hoje se encontram aí perdidos no mundo das drogas, porque na primeira oportunidade que tiveram pessoas profissionais que estenderam a mão, mas esse jovem não consegue comprar uma chuteira porque ele não tem apoio,
ele não consegue ter um tênis com qualidade para competir e ele simplesmente se sente desestimulado e quem dirá, como havia há pouco tempo, que é você adotar um valor, você dá para aquele atleta que até os seus 17, 18 anos receba um adote mensal, para que esse jovem sinta prazer de comprar o tênis dele do futsal, a sapatilha dele do atletismo e assim sucessivamente. Agradecendo a participação do vereador Sérgio Calçados, presidente da Comissão Permanente de Esportes, agradecendo a participação do Carlos Alberto Félix, ele que é o Bacalhau, presidente do Conselho Municipal de Esportes. Agradecendo a sua audiência, permaneça na nossa TV Câmara. E acesse o nosso conteúdo também na internet, seja através do nosso Facebook ou através do canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. E até o próximo Questão de Ordem.